Boa tarde a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser após a vitória do Guarani por 1-0. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Parabéns, Louser, por mais essa vitória, né? Mantendo 100% de aproveitamento no brinco. Aquela frase, né? Quem não faz toma, ainda bem que não prevaleceu no jogo de hoje, né? Porque, olha, o Guarani cansou de perder gols. Enfim, gostaria que você fizesse uma análise sobre o jogo. Boa tarde a todos. Não poderia ser diferente, né? Muito feliz pelo resultado, pelo empenho da equipe, a maneira como nós jogamos, como você bem frisou. A gente criou possibilidades de sair com um placar e ter uma tranquilidade maior no final da partida. Mas a Série B é essa atenção. O mais importante, eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio, o mais importante foi o tanto que nós criamos para poder chegar ao gol. E é claro, vamos continuar trabalhando, evoluindo, para que a gente possa ser mais assertivo nessas oportunidades que a gente irá criar. E quanto ao jogo, tivemos um pouco de dificuldade de entendimento nos primeiros minutos. Nós estávamos jogando muito curto, sabíamos da agressividade de pressão alta do adversário, a gente precisava trocar um pouco mais o lado e também sair com a bola mais média ou então uma bola longa, porque ele estava com a linha alta. Então, a partir do primeiro momento que a gente conseguiu esse escape, eu acho que foi com o Derek ali, a gente começou a gerar dúvida, né, em cima do adversário. É isso que você tem que criar em cima do teu oponente, situações para ele tentar te encaixar. E a gente começou a ter um controle do jogo, principalmente depois da parada técnica, a equipe entrou, começou a fluir o nosso jogo, as trocas de corredores, as infiltrações, é algo que nós tínhamos pedido, que foi aí que nos gerou essas possibilidades de finalização. E a equipe conseguiu, saímos com a jogada trabalhada de escanteio, parabenizar lá o BU, os meninos da análise, o Chuva, por ter estudado, ter trabalhado essa questão aí também, a força de todos, e conseguimos sair na frente. Então, a gente sabe que é um jogo muito igual, o jogo de detalhes, a equipe se manteve concentrada no segundo tempo, menos de 10 minutos poderíamos ter aberto o placar por 2 vezes, mas não conseguimos. Mas parabenizar esse grupo, pela maneira como eles têm entendido, como eles estão sendo engajados no nosso dia a dia, e parabéns a eles pela essa vitória, e também ao nosso torcedor, que veio, compareceu, nos incentivou do início ao fim. Essa atmosfera ela é muito sadia, então esperamos que a cada vez mais o torcedor bugrino venha para o brinco, nos incentive, nos empurre, nos apoie do início ao fim, para que juntos possamos ali conseguir os nossos objetivos dentro de casa, que é sempre a vitória. Boa tarde, Humberto. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. A gente, como você falou, né, a gente sabe que o ataque cria muito, e o sistema defensivo, algum tempo atrás, também sofria gols, e faz 2 rodadas que não tomamos gols. Queria saber como está essa evolução do sistema defensivo, e hoje também foi testado com um bom ataque, que é o do ataque do Atlético de Goiás. Sim, o Atlético tem um repertório muito vasto, né, nessa questão de ofensividade. É um ataque direto, sabe fazer as combinações, preenche bem a área. Então, eles têm tanto jogo interno, jogo de profundidade, jogo de cruzamento. Então, exigiu muito da gente. Então, a gente fica feliz. Hoje, a gente contamos com o retorno do Alan, né, que entrou muito bem. Também tivemos ali a suspensão do Barbosa. O Araújo foi e cumpriu com a sua função ali também. O Bruno José, que é um cara muito, ele também que nos ajuda nesse sistema defensivo. O Isaac cumpriu muito bem, tanto fazendo esse corredor para neutralizar a subida do Tubarão, mas também jogando de fora para dentro, para que a gente pudesse ter um homem a mais dentro do meio do campo, para justamente ter essa circulação, essa troca de corredor curta, para depois a gente verticalizar o jogo. Então, conseguimos vantagem nesse aspecto. Quando a gente começou a conectar essas ações, a gente gerou desequilíbrio ao sistema defensivo deles, que era isso que a gente tinha entendido, que como estratégia a gente ia obter vantagem. O próprio Douglas, né, mais uma partida, o Pegorari vinha muito bem, devido à lesão, o Douglas tanto fez uma excelente partida lá contra o ABC, e hoje também, quando precisou, nos ajudou, tanto em defesa como na construção, na iniciação de jogada, que passa muito nosso jogo por ali também. Então, mostra a força do grupo. Mais uma vez, estaremos aí com algumas pendências por causa de suspensão, mas a gente procura ofertar o mesmo conteúdo a todos, para que quando a gente precisar acionar esses atletas de início ou no decorrer dos jogos, eles possam estar preparados e possam estar nos ajudando a conquistar as vitórias. Boa tarde, Humberto, Pedro, da TV Bandeirantes. Queria que você fizesse uma análise, que desde a sua volta são 7 jogos com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
Como você faz essa análise desde a sua volta e a expectativa para o segundo turno e para o início dele, que é contra o Avaí no próximo sábado? É só pedreira, né? Então a gente conseguiu, desde quando aqui chegamos, né? Nosso primeiro jogo, vitória, Mirassol, 2 equipes lá em cima, conseguimos obter vitórias. Tivemos uma jornada ruim contra o Botafogo, outra equipe também que vinha de uma vitória do Novo Horizonte, fora de casa contra o Novo Horizontino, que sempre esteve ali na frente. Depois viemos para casa contra o Londrina, um jogo amarrado, difícil, muita ansiedade, mas nós conseguimos a vitória, lutamos até o final, mérito dos atletas, porque acreditaram até o fim da possibilidade de vencer a partida e continuar fazendo o dever de casa. Depois saímos para 2 jogos, Criciúma e ABC, no qual fizemos 2 belas partidas, poderíamos até sair com a vitória do jogo do Criciúma, soubemos jogar o jogo, criar desconforto ao adversário, criar desequilíbrio a eles, e do ABC nós fomos premiados com a vitória, uma equipe madura, bem equilibrada, conseguimos essa vitória. E hoje sabíamos, mais um concorrente, a sequência nossa ela é pesada de novo, então é Atlético Goianiense, que também está crescendo junto conosco, o próprio Avaí, desde a chegada do Barroco, poderio de investimento gigantesco, com jogadores de qualidade, vai exigir muito da gente também, vai ser um grande jogo de estratégia, mas a gente começa a projetar isso a partir de terça-feira. Nós temos o Ceará em casa, então, por coincidência, 3 equipes que estavam na Série A o ano passado, um poder de investimento muito grande, equipes postulantes ao acesso, então esses jogos vai te criando casca, vai te amadurecendo, e hoje é celebrar, comemorar, parabenizar os nossos atletas, aos torcedores, a todo o staff que estava inserido nesse propósito, descansar, para que a partir de amanhã a gente já comece a voltar nossas atenções para o jogo do Avaí. Como eu falei, vai ser um jogo dificílimo, precisamos fazer uma preparação muito boa para chegar lá muito forte, para que a gente consiga essa mesma evolução e consigamos assim o nosso objetivo. Boa tarde, Humberto, boa tarde também a quem nos acompanha, eu sou o Victor do Bugrecast. O Guarani fecha esse primeiro turno com 32 pontos, é a melhor campanha do Guarani no primeiro turno desde o retorno, né, a Série B em 2017, e também coloca o Guarani com uma folga de 2 pontos na meta, né, que prevê que a gente encerrasse essa primeira parte do campeonato com 30 pontos. Você citou na sua coletiva de apresentação aqui, no seu retorno, que trabalharia com isso no vestiário, já que herdou isso, aprendeu com o Vadão na primeira passagem. Eu queria que você contasse para a gente como é que você lida com essa questão da mini-meta no dia a dia, já que esse primeiro objetivo já foi concluído e a gente entra para um segundo turno até com uma gordurinha. Mas o corte ele está muito alto, né? Então o corte está alto, as equipes lá em cima. Então, mais uma vez, a vitória a gente sabia que a gente continuaria ali no retrovisor daqueles adversários que estão lá dentro do G4. E aqui a gente vai sempre pregar pela evolução. Desde que nós chegamos, essa é a nossa corrida, esse é o nosso dia a dia, que a gente possa levar para campo de fato todos os treinamentos nossos, nossas sessões de vídeos, as nossas conversas, sempre com a mente aberta, o coração pronto para receber essa informação. Então é isso que a gente tem feito no nosso dia a dia, trabalhado muito, o que a gente vem conquistando é fruto do trabalho, de novo, como os atletas me receberam, como eles têm absorvido essas informações e o mais importante, como eles têm se aplicado para poder de fato executar. Muitas vezes você deseja, você quer, mas você não paga o preço. Então a gente tem conseguido essa trinca aí para poder conseguir os resultados de vitórias. Então, a mentalidade tem que ser da mesma forma. A competição de segundo turno, historicamente, ela é ainda mais difícil. Então, as equipes já jogaram uma contra a outra, já se conhecem. Então, é muita estratégia, muito estudo. Agora, cada jogo é um brigando para entrar no G4, o outro brigando para sair ali, para não se aproximar lá para baixo ou para se aproximar lá para cima. Então, essa competição tem essa particularidade. E o que vai fazer a gente crescer, evoluir, é justamente a nossa mentalidade, a gente manter os nossos pés no chão, não negociar aquilo que tem feito a gente progredir. Então, por isso que a gente todo dia vem nas nossas sessões de vídeo, de trabalho, de treinamento, exigência máxima, não tem zona de conforto, não tem... está aceitando, nós temos que celebrar sim, agradecer o porquê nós estamos conquistando, mas nós temos muita coisa a evoluir, a melhorar. Então, por isso que as sessões de vídeo elas são importantes, porque é isso que o adversário vai nos estudar, para tentar achar uma brecha, para tentar, assim, nos ferir. Então, cabe a nós estudarmos ainda mais a nós, trabalhar muito para fazer esses pequenos ajustes, para fazer o Guarani cada vez melhor. Humberto, Alexandre Azanqui, PTV Rede Globo, aqui de Campinas. Desde que você chegou, você falou sempre sobre melhorar a finalização, de cobrar essa questão da finalização, e é notável que o time começou a ser mais eficiente nas finalizações, mas
Contra a Chapecoense, o time perdeu um pênalti que acabou no final resultando 2 pontos a menos. Hoje perde um pênalti que poderia ter complicado o jogo. Então, como que você trabalha também essa questão psicológica e também o próprio fundamento para que nessas oportunidades não sejam perdidas e que, de repente, o jogo seja matado ali naquela cobrança de pênalti, por exemplo? É muito trabalho mesmo, é assim que a gente acredita que a gente se aproxima, né, do nível de excelência. É claro que é um jargão que todo mundo conhece, só vai perder quem de fato está dentro de campo, mas nesse momento que há essa situação adversa, a gente trabalha também nessa questão mental, dando confiança, dando segurança ao atleta, fazendo com que ele insista em se aperfeiçoar. Então, vocês que nos acompanham no dia a dia, vê que a gente trabalha muito essa questão de fundamento. Eu, desde quando eu comecei no Sub-17 do Paulista de Jundiaí como treinador, eu trabalho muito essa questão de fundamento. Eu acredito muito nisso, porque a maneira qual eu posso cobrar um atleta é quando eu oferto esse conteúdo para ele, quando eu dou esse trabalho para ele. Então, se eu não trabalhar finalização, se eu não trabalhar cruzamentos, por exemplo, um lateral, se ele não souber chegar na linha de fundo, fazer uma bola de canal, uma bola virada de pé, uma bola para segundo pau, cortar para dentro para bater, entrar em diagonal para finalizar. Então, isso é dever nosso da comissão, ofertar esse conteúdo para eles, estimulá-los diariamente para que quando isso ocorrer, o que o jogo pedir, essas vertentes, ele tem essa capacidade. Então, ele está habituado e está treinado. Claro que nos incomoda um pouco, porque a gente construiu, criou, e a gente sabe que a Série B é muito justa, a questão de resultado de vitória e empate, e vitória e derrota, ela caminha muito lado a lado, então exige um nível de concentração muito elevado. Por isso, quando você tiver as oportunidades, que a gente tem criado, mérito também dos atletas, por isso que eu falei, olhar o copo meio cheio, porque nós estamos criando, mas nós precisamos ser um pouco mais contundente, ter mais eficácia, para que a gente possa traduzir em gols essas questões que a gente tem criado. Então, quando a gente conseguir isso, é como eu falei, a busca diária pela essa evolução, para que a gente possa se tornar cada vez melhor. Humberto, boa tarde. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Farei 2 perguntas, porque o pessoal não está com muita pressa para o almoço, né? Com relação ao pênalti, né, cobrado pelo Isaac, normalmente quem bateria seria o Diogo Matheus, né? Essa decisão passou pelo banco, pela comissão técnica, foi tomada ali dentro de campo no momento do jogo. E uma outra pergunta com relação ao Regis. Hoje o Regis não é titular da equipe do Guarani? Olha, titular todos são. Já visto que todo mundo já teve a oportunidade de entrar de início e nos ajudar a conseguir as vitórias. E também aqueles que estão jogando menos, vamos dizer assim, também foram importantíssimos para a gente conseguir vitória. Já visto o Londrina, que o Regis entra com a coragem, colocou a cabeça na chuteira do atleta adversário, conseguimos ali um pênalti, e quem faz o gol? Bruno Mendes, que também vinha da suplência. Então nós temos um grupo de qualidade, cada um vai buscar o seu espaço, são oportunidades que elas estão sendo dadas, e mais uma vez, ressaltei isso ali, o Regis, mesmo não atuando dentro de campo ativamente, foi importantíssimo, incentivando seus companheiros ali à beira do gramado. Quem pôde ver, quando a gente tinha um escanteio contra, quando o ataque do adversário estava no nosso campo de defesa, ele orientando, falando com os companheiros, então ele está vivenciando. Então, ele é muito importante para nós, assim como todos os outros que hoje estavam na suplência, aqueles que não foram para a partida. Por isso, a nossa preocupação de ofertar conteúdo para todos, porque é a força do grupo que vai nos levar a condições maiores e melhores. Então, a gente tem trabalhado isso bastante, e o Regis é muito importante para nós, como os demais. A outra acabou. Quanto ao pênalti, a gente tem alguns batedores. O Diogo é um, o próprio Isaac também, o Regis é um, o Bruno Mendes é outro. Então, ali, se sentiu confortável, seguro. O próprio Derek também é um dos batedores. Feliz por ele não ter se omitido. O difícil é quando a gente tem uma penalidade e todo mundo se omite, um começa a transferir a bola para o outro. Então, mostrou personalidade, como eu falei, só vai errar quem de fato está dentro do campo e vai bater. Então, é dar confiança para ele, segurança, fazer com que ele trabalhe cada vez mais essa especialidade para que ele possa estar nos ajudando na sequência da temporada. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser.